O assunto da semana é o fim da prisão especial, uma instituição, né, que já durava mais de 80 anos, da prisão especial para quem possui diploma universitário no Brasil. Ô Aidar, antes de mais nada, qual é a lógica que sustentava essa diferenciação aí, esse privilégio, para quem já teve o privilégio, né, de estudar numa universidade, numa faculdade? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia aí aos nossos ouvintes queridos. Megali, não tem muita lógica, né? Salvo o bacharelismo, como o próprio ministro Alexandre de Moraes colocou na decisão, isso vem de uma época em que, de fato, se dava um valor muito importante aos bacharéis, tanto que tem 82 anos, é do começo da criação dos primeiros cursos jurídicos, e não tem, de fato, nenhuma explicação, salvo a nossa conhecida desigualdade social e divisão de classe, né? O que é diferente, por exemplo, de manter prisão especial, que é um assunto que eu sei que a gente vai discutir hoje ainda, para juiz, promotor, para autoridades públicas como delegados de polícia, porque, primeiro, né, essa prisão especial, ela não é durante a condenação. Essa prisão especial só valia antes para o bacharelismo, e só vale para essas outras autoridades na prisão preventiva, ou seja, aquela prisão quando você ainda discute se o cara é ou não culpado. Ele está preso porque há indícios fortes do crime, ou porque ele tentou atrapalhar a investigação, ou porque de alguma forma ele deu a entender, ou tem possibilidade de fugir do país sem responder o processo. Então ele é preso preventivamente. É para esses casos de prisão preventiva que valia a prisão especial. Nos outros casos, quando a pessoa já está condenada, aí não valia essa prisão especial. Para essas autoridades, ainda se mantém. A lógica para essas autoridades existe. Se você for pensar, todo mundo que está em presídio, todos, 100%, foram alvos de uma investigação policial, foram alvos de uma denúncia do Ministério Público e foram alvos de uma sentença de um juiz. Se você pega alguma dessas autoridades e coloca numa cela comum, junto com outras pessoas, em que elas podem ter sido os algozes dessas pessoas, aí você está deixando de lado um princípio que o Estado tem que cuidar da integridade física do preso. E é só por isso que ainda se mantém a prisão especial, de novo, nesta fase do processo, para essas autoridades. Agora, não há nada que justifique esta cela especial ser mais limpa, ser mais bem cuidada, ser mais bacana, ser mais segura, não ser úmida, ter um televisor. Você consegue apartar essas pessoas dos demais presos oferecendo as mesmas condições. O ideal seria que não fossem condições insalubres para ninguém, né? Aliás, essa frase não é do Dostoiévski, mas é atribuída a ele, mas é boa. Você conhece a qualidade de uma sociedade pela maneira como essa sociedade trata os seus presos, né? Agora, se é para ser insalubre, que seja insalubre para todos, me parece lógico, Aidar. De fato, Megali, essa seria uma boa oportunidade para, de repente, a gente subir a régua e deixar a prisão salubre para todo mundo, né? Ou insalubre para todo mundo. Tem outra frase que é do Stanislau Ponte Preta, né, Megali? Locupletemo-nos todos ou restaure-se a moralidade. Também é parecida com essa. Tem que ser igual para todo mundo. Agora, Megali, tem uma coisa que o próprio Supremo já discutiu em outras ocasiões. Essa questão da prisão especial foi, sim, atacada pelo Ministério Público, pelo Rodrigo Janot, lá em 2015. O Supremo julgou e derrubou essa prisão especial só por conta do curso superior, para quem tem diploma de curso superior, e fez muito bem com isso. Agora, pouco tempo antes, há alguns anos, o Supremo julgou a qualidade das prisões brasileiras. E a gente só acha que, de fato, só quem não conhece, quem nunca passou na porta de um presídio, quem não conhece minimamente, acha que essa coisa da prisão especial é levada tão a ferro e fogo assim. Não é. Talvez para essas autoridades, eu já vi muitos casos no Supremo Tribunal Federal de pedidos de habeas corpus de advogados dizendo, olha, eu tenho direito à prisão em sala de Estado Maior, que é uma categoria acima, inclusive, de prisão especial. Eu tenho direito à prisão em sala de Estado Maior, porque geralmente são lugares que ficam em dependências da Polícia Federal, e quando eles não existem, você tem, ou apartados de presídio, de fato, e quando eles não existem, você tem direito à prisão domiciliar. Mas eu cansei de ver, Megali, habeas corpus no Supremo pedindo esse direito à prisão especial, justamente porque ele não estava sendo cumprido.
Então, você acaba nivelando todo mundo por baixo, e mesmo essa prisão especial era muito pouco cumprida, mas muito pouco mesmo. O máximo que acontecia é isso que você está dizendo. Se separava as pessoas numa outra ala do presídio. Agora, todo mundo, de alguma forma, era submetido às mesmas condições carcerárias, assim, indescritíveis, a que são submetidos a maioria dos presos no Brasil, né? Aidar, mudando um pouquinho de tema, mas eu imagino que o raciocínio seja parecido. Prerrogativa de foro. Na semana passada, nós tivemos as informações aí do depoimento que foi prestado pelo advogado Tacla Duran e relacionando o nome do ex-juiz, ex-ministro, hoje senador Sérgio Moro, com relação a pagamentos suspeitos aí feitos a um advogado ligado à família, né, de Sérgio Moro, e que estariam relacionados às investigações da Lava Jato. E aí, o senador, ex-ministro, ex-juiz, disse que abriria a mão da prerrogativa de foro, dessa coisa de ter o processo dele encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, porque ele chamou aqui a prerrogativa de foro como uma... Como é que foi o termo mesmo que ele usou? Era algo odioso, um privilégio odioso, segundo ele, que a maioria dos brasileiros não teria acesso a isso, né? Enfim, que só algumas pessoas teriam acesso a essa prerrogativa de foro, quer dizer, ter o processo direcionado para uma instância específica da justiça. É de escolha do cidadão, no caso do senador, ter o processo dirigido diretamente para o Supremo Tribunal Federal ou para uma primeira instância? A pessoa pode escolher abrir mão da prerrogativa de foro, Aidar? Carminha, é exatamente isso que eu ia falar. Não cabe ao Moro decidir onde ele quer ser julgado. Talvez por conta do que ele fez na Lava Jato, ele acha que funciona assim, mas não funciona assim. Existe o processo penal, e o processo penal é formado por regras objetivas. E o foro não é o réu que decide. O réu não tem o direito de escolher onde ele vai ser julgado. Porque se a gente pegar por essa lógica, eu abro mão do meu foro, não é ele. O foro está inscrito em um processo penal e tem que ser julgado assim até que seja derrubado. Quem também considerava o foro privilegiado, que a gente chama de foro por privilegiado, mas é foro por prerrogativa de função. O cara tem determinada função e por conta dessa determinada função, ele é julgado em determinado tribunal. Isso é uma regra que, assim, é um pouco estranha, mas ela serve para fazer com que funcione melhor o processo penal. O ruim é que no Brasil o processo penal não funciona bem em nenhuma das instâncias, né? A gente cansa de ver casos durarem décadas e não chegarem ao fim. Mas o fato é, o ministro Celso de Mello também era um dos melhores ministros que passaram pelo Supremo Tribunal Federal, era a favor de se rever todo o foro por prerrogativa de função. Para o ministro Celso de Mello, deveriam ter foro o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando tivesse no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Senado e da Câmara. E fora isso, alguns casos muito raríssimos. Então, assim, primeiro, de fato, o foro por prerrogativa de função é algo que precisaria ser revisto no Brasil. Não é possível que deputados e senadores, 1.000 pessoas, tenham foro no Supremo Tribunal Federal, porque além de deputados, senadores, tem uma série de autoridades. E, em segundo, fica bom do ponto de vista retórico, falar, abro mão do foro privilegiado, mas não é uma escolha dele. Quem decide se ele é julgado ou não no Supremo Tribunal Federal é a lei, e a lei diz que senador tem foro privilegiado, mas tem uma outra regra aí, Carla, que diz o seguinte, e isso é uma regra construída pelo Supremo, é uma visão construída pelo Supremo a partir dos julgamentos. A pessoa só é julgada no Supremo, o foro só é mantido, se ele cometeu o crime no exercício do cargo e em razão do cargo. Então, muito possivelmente, Sérgio Moro, de fato, não seria julgado no Supremo, seria julgado em primeira instância, porque ele não cometeu, se crime há, vamos lá, não estou dizendo que tem crime, mas se crime há, ele cometeu no exercício quando ele era juiz, e não quando ele era senador. Então, muito possivelmente, ele não seria mesmo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas não porque ele escolheu, porque a jurisprudência do Supremo assim diz. Ele não pode escolher o lugar onde ele vai ser julgado, assim como réu nenhum no Brasil pode escolher o local onde vai ser julgado. Aliás, tem um vídeo que envelheceu muito mal, de Jair Bolsonaro e do filho Flávio, os dois falando sobre o Instituto do Foro Privilegiado, dizendo que abrem mão, que nunca vão usar, que isso é coisa para bandido, etc., quando ainda não era um governo. Quando o Flávio passou a ser investigado pelas rachadinhas, os dois se agarraram ali
como se fosse o último prato de comida da Terra ao foro privilegiado para iniciar do zero as investigações contra o 01.